Olá, queridos, está iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, e como é bom contar com a sua audiência, com a sua participação. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nós queremos agradecer a Deus pela sua presença neste encontro semanal que nós temos aqui na Rede Brasil de Comunicação. E lembrando que você pode continuar sendo, naturalmente, um instrumento de Deus para abençoar ainda mais vidas. Você pode estar copiando o link, não só do Fonte de Fé, como toda a programação da Rede Brasil, para estar abençoando ainda mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. E você pode ser um parceiro também da Rede Brasil, estando cooperando para o engrandecimento do nome do Senhor, para a glória de Deus. E nós temos a oportunidade de estarmos seguindo, estudando na palavra de Deus sobre temas importantes da vida cristã, que nos fortalece ainda mais espiritualmente, nos fazendo confiar ainda mais em Deus, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E nesta oportunidade estaremos meditando sobre o seguinte tema: resultados da fidelidade a Deus. Isto mesmo, resultados da fidelidade a Deus. E para tanto, nós queremos lhe convidar para ler conosco um texto da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos de número 14 ao versículo de número 17. Leia conosco este texto sagrado. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Glória a Deus. Texto da palavra do Senhor, que de todos nós é bastante conhecido, onde nós encontramos uma das grandes experiências vividas por estes servos de Deus, cativos em Babilônia, apesar de terem tido a oportunidade, já no capítulo 1, de ter uma posição de destaque, mas agora estes três homens, estes três jovens, podemos assim dizer, são submetidos a uma grande provação, em que estarão tendo a oportunidade, mais uma vez, de demonstrar a sua fidelidade ao Senhor. É importante considerarmos de que neste capítulo de número 3, esta experiência se limita a estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, visto que é assim que eles são chamados no capítulo de número 3, de forma frequente. Observe que Daniel não está presente na ocasião. Isso pelas razões mais variadas e possíveis. Há quem diga que Daniel não estava por uma razão política, visto que ele era um dos proeminentes servos que ali cooperavam na corte de Babilônia. Muito provavelmente estava ausente neste momento, em razão de alguma atribuição ou algum serviço externo em que precisou executar alguma atividade. Caso contrário, naturalmente, ele estaria presente. Isso é uma possibilidade e estudiosos da Bíblia afirmam. Mas podemos acrescentar um motivo talvez espiritual, didático, pedagógico, visto que Daniel não estando, esta aprovação se limita a estes três amigos de Daniel. Digo motivo espiritual porque, se você analisar, tanto no capítulo 1 como também no capítulo de número 2, observe que o personagem que se destaca é a figura do próprio Daniel, tanto quanto o seu posicionamento, representando os demais, naturalmente, mas ele é quem recebe um destaque no capítulo 1. No capítulo de número 2, quando ele se propõe com os seus amigos orar, ou orarem
para buscar de Deus a resposta, não é? O sonho e a devida interpretação exigida pelo monarca de Babilônia, nós encontramos no finalzinho do capítulo, nos dizendo o texto sagrado, que em razão da intercessão de Daniel pelos seus 3 amigos, estes também receberam um destaque dentro da realidade política de Babilônia. No entanto, é do conhecimento de todos que Deus não tem predileção por A em detrimento de B. E Deus não poderia ser apenas conhecido como sendo o Deus de Daniel, o que naturalmente se vê nos capítulos 1 e 2. De modo que, como disse, reitero, há quem diga que Deus permite esta circunstância restrita a estes 3, para mostrar de que Ele também é o Deus dos 3 jovens, em que estes terão a oportunidade de expressar a sua fidelidade a Deus, que não dependia necessariamente da influência do seu amigo chamado Daniel. É importante destacar esta possibilidade. Observe que neste capítulo de número 3, primeiro nós veremos estes 3 sendo colocado a sua fidelidade à prova. É o primeiro ponto a ser destacado. Fidelidade colocada à prova. Isso porque é do conhecimento de todos, é uma passagem muito conhecida, em que se estabelece uma ordem. O rei Nabucodonosor, muito provavelmente descontente, porque no sonho e a interpretação dada respectivamente por Daniel, em que se é dito que ele é a cabeça de ouro, em razão da sua tendência de grandeza, não é? Mania de grandeza, muito provavelmente não quis aceitar somente ser a cabeça de ouro. Então o que é que ele faz? Ele estabelece uma imagem, uma estátua totalmente de ouro, o que alguns querem atribuir como sendo a representação do próprio rei e, respectivamente, de todo o seu poder demonstrado da estrutura daquela cidade que era a maior potência de seus dias. O certo é que o texto bíblico diz que ele determina que essa estátua seja levantada no campo de Dura, pelo seu diâmetro ou pela sua dimensão, parece mais um Deus personificado ou retratado como se fosse uma divindade demonstrada, como se fosse um obelisco, como se fosse uma imagem representando uma divindade. Observe que o que é fato é que ele estabelece, a princípio, uma reunião social. Ele convoca os súditos de Babilônia para se apresentarem na inauguração desta imagem, levantada no campo de Dura, conforme está no texto. Após esta convocação, o que naturalmente se entendia como sendo uma convocação civil, por esta razão estavam lá os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, naturalmente como cidadãos também babilônicos, em razão da sua nova identidade, eles se apresentaram. Mas o certo, observe que o texto bíblico vai dizer de que houve uma imposição, uma ordem, que vai aparecer no capítulo 3, versículo de número 4, do livro do profeta Daniel, quando, por meio de um arauto, se é informado a todos que estavam ali presentes na inauguração daquela estátua, que todos deveriam se prostrarem e adorarem a imagem que eles fizeram, que o rei havia feito. E, naturalmente, esses 3 permanecem em pé. Veja que há uma situação que vai demonstrar, ou terá a oportunidade de demonstrar, a sua fidelidade. Eles estão sendo colocados à prova, por meio da imposição, por meio de uma lei, por meio da ameaça, visto que por mais de uma vez se é dito que quem não submeter-se à ordem expressa do rei será lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Isso pode ser visto tanto no versículo de número 6, tanto no versículo de número 11, como reiterado no versículo de número 15. Então, observe, primeiro, a sutileza em convocar todos para uma reunião aparentemente civil. Segundo, para imposição, visto que se ordenava que todos deveriam se prostrar. E terceiro, pela ameaça e a consequência da desobediência, visto que quem não submetesse seria lançado na mesma hora na fornalha ou no forno de fogo ardente. Observe, portanto, de que a fidelidade destes 3 está sendo colocado à prova. Mas observe que, na medida em que esta provação é manifesta, estes 3 também têm a oportunidade de demonstrar
a fidelidade a Deus. Eu acho isso muito significativo, porque uma coisa é alguém declarar, é alguém dizer que é fiel a Deus. Outra coisa bem diferente é demonstrar. Quando dizemos demonstrar, estamos falando por meio de atitudes, por meio de ações que justificam aquilo que as pessoas dizem. Você sabe que a coisa mais natural do mundo, naturalmente, é alguém dizer, eu sou fiel a Deus. É bonito ouvir isto. É interessante ouvir isso dos lábios de algumas pessoas. Mas a pergunta é, tem demonstrado fidelidade? Estas pessoas têm, de fato, demonstrado no seu dia a dia, no seu cotidiano, que a sua declaração se justifica com as suas ações? Veja que estes homens terão a expressa oportunidade para demonstrar a fidelidade a Deus. É o que o texto é claro em nos dizer. E observe que eles demonstram essa fidelidade, primeiro conservando a sua identidade como genuínos servos de Deus. Porque no capítulo 3, versículo 8 e versículo de número 12, eles ainda são, apesar dos nomes trocados, apesar de terem posições elevadas dentro do governo, vivendo na vida palaciana, mas ainda assim eles são chamados de judeus. Isso aponta para que há ainda a conservação da sua identidade. Apesar de viver em Babilônia, mas permaneciam sendo identificados como judeus. Isso está no capítulo 3, versículo 8, versículo de número 12. Após alguns anos já ali dentro de Babilônia, mesmo assim, eles são identificados como sendo judeus. Segundo, eles têm a capacidade de dizer não àquilo que prejudica a sua vida espiritual. Isso é demonstração de fidelidade. Veja que uma das palavras que mais se repetem ligadas a estes três no capítulo 3 é a expressão não. Não. Eles não adoram, eles não se prostram, não se submetem a caprichos em detrimento à sua fidelidade para com Deus. No versículo 12, no versículo 16 e no versículo de número 18. Observe que no próprio texto que nós lemos, quando o rei se propõe a confrontá-los, dizendo de que eles teriam uma outra oportunidade para se prostrarem diante da imagem, é dito no texto sagrado, que eles dizem que não se prostrariam, não serviriam aos seus deuses e nem adorariam a imagem que o rei havia levantado. Veja que esses homens demonstram a fidelidade, tendo a capacidade de dizer não àquilo que prejudica, que fragiliza a sua vida espiritual. Isso é importante destacar. Da mesma forma como eles iniciaram em Babilônia, eles permanecem, porque no capítulo 1, versículo de número 8, eles, juntamente com Daniel, tiveram que dizer não às sutilezas de Satanás através do rei de Babilônia, quando eles chegaram naquela região. Eles disseram não queriam se contaminar, não queriam se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja que eles chegaram em Babilônia dizendo não. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, dizem os estudiosos que passaram-se cerca de 25 anos. Ora, a gente lendo assim, o livro do profeta, parece que as coisas foram acontecendo semana após semana. Mas há um tempo, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, para o que ocorre no capítulo 3, dizem os especialistas das Escrituras que havia se passado 25 anos. Depois da deportação, apesar dos privilégios recebidos, da posição elevada, eles se mostram resolutos em continuar dizendo o quê? Não àquilo que prejudica, que fragiliza a sua vida espiritual. 25 anos depois, eles continuam firmes, dizendo não ao pecado. Isso também é muito importante, visto que há pessoas que começam até dizendo não ao pecado, não à imoralidade, não àquilo que traz prejuízo para a vida espiritual, mas pela vivência, pela insistência, pelos ardis, em razão das sutilezas, da perseverança, da insistência de Satanás, que é astuto, que é articulado, que trabalha a médio, mas também trabalha a longo prazo, que vai minando, vai insistindo como agente externo da tentação. Há pessoas que começam dizendo não, mas no meio do caminho já não tem mais força, mas estes estão demonstrando a fidelidade, dizendo não, mesmo diante da possibilidade de pagarem com a sua própria vida.
Observe que, em demonstração da sua fidelidade, eles demonstram a sua confiança em Deus. Isso aqui é maravilhoso. Pois no versículo de número 17, como nós lemos, quando foram confrontados pelo rei, e a propósito, parece que o rei achava que a atitude deles era impensada. Eu quero chamar a sua atenção, antes de relermos o versículo 17, observar a expressão do versículo 14, que nós lemos também. Quando o texto inicia-se da seguinte forma: falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Veja que ele faz uma pergunta, é como se ele estivesse imaginando que aquela atitude demonstrada de ficar em pé diante da ordem, da ameaça de serem lançados no forno de fogo ardente, fosse algo impensado. Eles não calcularam as implicações da decisão deles. É como se eles estivessem não querendo acreditar que eles fizeram conscientes. Mas em resposta à ameaça em que o rei disse, não é, que seriam lançados na mesma hora, caso eles não submetessem, aí sim eu quero reler com você o versículo de número 17 do capítulo 3. Pois é dito, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Veja que demonstração de fidelidade para com Deus. É de alguém que confia no poder divino para livrar, para proteger, para fazer algo acontecer. Eles estão demonstrando de que confiam verdadeiramente no poder divino. Ele está dizendo, eu confio, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e do forno de fogo ardente. Veja que demonstração maravilhosa. É alguém cuja vida está balizada na confiança plenamente em Deus. É aquilo que eles haviam aprendido no Salmo 125, verso 1, quando o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E de forma resoluta, contundente, eles demonstram a sua fidelidade, declarando, Deus pode, Deus tem a competência, Ele tem a capacidade. Mas veja que em contrapartida, nos é dito no texto sagrado que eles, além de demonstrarem a confiança, crendo no poder divino, eles também destacam a soberania de Deus, o que é surpreendente para, naquela época, eles já entenderem isto. Porque no versículo de número 18, eles dizem, olha, Deus pode livrar, Ele nos livrará da tua mão e do forno de fogo ardente. Mas no versículo 18 eles dizem, e se não, isso aqui é impressionante, porque na sua declaração, na demonstração da fidelidade, eles lembram que Deus é soberano, que Deus tem agenda própria. Veja que Deus diz, através da sua palavra, que Ele é soberano, Ele pode fazer tudo o que Ele apraz. Mas em sua soberania, Deus faz aquilo que Ele deseja. Tem coisas que Deus pode, mas não quer fazer, não é? Tem coisas que Deus faz em resultado ou consequência de alguém crer, de alguém confiar, mas tem coisas que Deus não quer fazer, pelos motivos mais variados. E estes três entenderam isto. Que fidelidade demonstrada! Entendendo que Deus é soberano, a consciência de que Deus é poderoso para fazer, mas entender de que Deus tem as suas preferências, Ele faz aquilo que Ele quer. É alguém que de fato demonstra fidelidade para com Deus. Ainda que Ele não nos livre, disseram os três. Nas últimas palavras, eles dizem, não é? Não adorarei as imagens de escultura, não dobrarei meus joelhos ao pecado. Ele disse, mesmo que Deus não faça, mesmo que Deus não queira fazer, e Ele não faz, não é porque Ele não pode, é porque Ele não quer. Porque Deus tem a sua agenda, ninguém pode pressionar, colocar Deus no canto da parede, determinar, exigir, eu quero que Ele faça, Ele está cativo à minha fé, nada disso. Deus é soberano, Ele faz aquilo que Ele apraz, daquilo que está de acordo com a sua natureza, de acordo com seus propósitos divinos. E estes três reconhecem muito bem isto. Só que o que é interessante e é digno de se destacar, para que a gente possa concluir esta reflexão, é que nós dissemos que esta fidelidade produz resultados. Embora que a forma como esses resultados ocorrem podem não se coadunar
com o que alguém imagina. Porque observe que mesmo eles demonstrando a sua fidelidade para com Deus, algumas coisas acontecem. No versículo 19, diz que o rei, ao ouvir a declaração dos três, encheu-se de furor. O seu semblante mudou, diz o versículo 19 do capítulo 3. E ele ordenou que o forno ou a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Veja que a fúria foi tão grande que ele mandou aquecer 7 vezes mais e deu ordem para que os três fossem lançados de imediato. Eu quero chamar a sua atenção porque a fidelidade destes três não impediu de que eles fossem lançados na fornalha. A Bíblia diz que os homens mais fortes amarraram os três e lançaram-os de imediato. E a Bíblia vai dizer que porque a palavra do rei pressionava, o que dá a entender que o rei estava em cima, dando pressão para que eles fossem logo lançados dentro da fornalha, não impediu, eles não se tornaram ilesos a essa circunstância. E eles foram lançados dentro da fornalha. Porque a fidelidade a Deus não vai necessariamente impedir que alguém passe por uma dificuldade, enfrente uma circunstância. E eu imagino, naturalmente, o que as pessoas que estavam testemunhando tal ato disseram entre si, talvez um dizendo para o outro, principalmente os que não entendiam a demonstração destes três, dizendo, para que isso? Do que adiantou? Não era melhor eles se submeterem e depois pedir perdão a Deus? Deus iria entender, não é? Talvez alguém criticando e censurando, cadê? Não disseram que Deus tinha poder para livrá-los? Eles foram lançados na fornalha. Do que adiantou? Talvez o próprio rei, em seu orgulho, montado na sua arrogância, aproveitando-se da oportunidade até para dar exemplo aos demais, para que ninguém seguisse a mesma recomendação, a atitude, talvez dissessem uns para os outros, né? Ou dizer para os que estavam ali, do que adiantou? Que fiquem como exemplo, que todos que se levantam contra o rei terão o mesmo fim de que teve Sadraque, Mesaque, Abednego. Você já pensou? Só que quando ele faz esta ênfase, talvez declare-se desta forma, querendo dar a ênfase devida, né, para que ninguém submetesse ao mesmo comportamento dos três, só que quando ele olha, ele vê algo que o intriga, que faz ele se levantar e faz as suas pernas bambearem. É o resultado da fidelidade para com Deus. Deus não impediu de que os três fossem lançados na fornalha, mas mostrou a sua presença com eles, mesmo eles tendo sido lançados da fornalha. A primeira observação a fazer quanto aos resultados é que Deus se fez presente com eles. Eu vou repetir. Deus se fez presente com eles dentro da fornalha. Que coisa maravilhosa. Observe que Deus se faz presente. Quando o rei olha, vê algumas coisas que são destacadas. E rapidamente eu quero mencionar, e você pode seguir lendo esse texto e se edificando ainda mais. É que quando o rei olha, primeiro que não era para eles serem vistos. Os três que foram lançados eram para estarem mortos, totalmente carbonizados. Não vê nem se o pó no corpo deles. Mas o texto bíblico diz que o rei vê os três vivos, o que naturalmente já era intrigante. Segundo, ele próprio vai dizer que os três estão vivos e soltos. Ora, isso já é intrigante, porque além de estarem vivos, estão soltos e não foram lançados amarrados. Quem os soltou? E terceiro, eles estão vivos, estão soltos, passeando dentro do fogo. E quarto, acompanhado de uma quarta pessoa, que quando, me permito usar uma linguagem bem atual, quando foi feito um levantamento no banco de dados da SDS de Babilônia, para ver se conseguia a identificação daquele quarto homem lançado ou que estava presente na fornalha, percebeu-se que não era um cidadão babilônico, não era alguém, judeu, simplesmente não era um cidadão terreno, e alguém disse, é o filho dos deuses. Não era o filho dos deuses, era o Deus Todo-Poderoso, manifesto dentro daquela fornalha. E eu imagino Deus na eternidade dizendo, eles foram lançados na fornalha por minha causa, e eu entrarei na fornalha por causa deles. É o resultado de quem é fiel para com Deus. Presença divina. Segundo, proteção, porque Deus os protegeu. Desde o momento que foram lançados, que pela queda alguém disse que eles já deveriam ser mortos, se não pelo fogo, pela queda, mas Deus protegeu. Ao estar dentro da fornalha, passeando dentro dela, e ao saírem, não tinha
nenhum cabelo queimado, nenhuma escoriação no corpo, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau não existia, nem cheiro de fumaça se tinha na roupa em que eles estavam utilizando. Proteção é o cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, resultado, honra, porque quando eles saíram, diz a Bíblia, de que houve um decreto real em reconhecimento de que Deus é o Deus verdadeiro, que livra e que livrou os seus servos que preferiram abrir mão da sua própria vida para honrar o seu Deus. E ele finaliza o texto, capítulo 3, versículo de número 30, dizendo: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Observe que eles não precisaram abrir mão da fidelidade para prosperar. Deus os fez prosperar em resultado, em resposta à fidelidade para com Deus. Não abra mão dos seus princípios, não abramos mãos dos nossos princípios, da nossa fidelidade a Deus, e por certo Deus vai continuar lhe honrando. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus de toda a glória, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, os ensinamentos da Tua palavra, nos exortando para servirmos ao Senhor com alegria e demonstrar, Senhor, não apenas declarar a nossa fidelidade, mas sobretudo, assim como esses três demonstraram no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, possamos também demonstrar diariamente de que nós te servimos não pela conveniência, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas sobretudo porque te amamos de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. Continua abençoando os teus filhos, que por causa da fidelidade, ó Deus, tem sofrido e pago um alto preço, mas tu és poderoso para abençoar com a tua presença, com a tua proteção e fazendo estes prosperarem segundo a tua vontade. Assim nós te pedimos porque cremos e confiamos no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos, está finalizando o seu Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil se estende, fazendo com que a bênção de Deus ainda mais se derrame sobre a sua vida. Mas lembre-se, convidamos você até o próximo programa, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.